Eu tô pra ficar louca, aliás, louca eu já sou. Gente, tá tendo uma promoção. Todos os sapatos do site da Do Shoes tá R$ 79. Ô mãe, vem cá. O que você quer, mãe? Qual sapato você gosta? Quer você me dar pra mim de presente? Não, engraçado que você é interesseira, né? Na hora que eu te chamei lá pra você comer ração, você não quis. Agora pra ganhar sapato, você vem igual uma louca. Lembra que eu falei da guerra ketchup que a gente fez ontem? Olha os áudios que as bichas mandou pra minha mãe. Ô tia, teu filho não é santo, tá? O Rafael é podre, tia, ele bateu. Eu tive que vir embora correndo na chuva, morrendo de medo do que vai me encontrar na esquina. Bicho, eu corri tanto, mas tanto. Eu morrendo de... toda suja, gordurosa, com gordura. Meu cabelo tinha até frango, agora que eu fui tomar banho que é frango. Meu rosto aqui, ó, na minha boca. Olha como minha mãe é falciane. Com uma mãe dessa, você acha que eu preciso de inimiga? Olha o que ela mandou pras bichas. Louco, certando com a pomba gira, né? Girando as pombas gira. Chegou aqui doido, se jogando pro chão, tudo sujo de ketchup. Aí minha filha já endoidou, eu também.